É o melhor 5 pila que o cara investe por mês, tá? Vocês que estão aí no chat, ó, quiserem se informar de América Latina, deem uma força lá no Giro Latino. Ó. O destaque da semana, né, Bruno? Nós teríamos aqui também, deixa eu passar rapidamente aqui, né? Só para não dizer que a gente não passou nessa notícia aqui, que eu acho que é importante, que é da Guatemala, né? Que o Tebni até passou por... Sim. Falou rapidamente, mas na Guatemala lá, o Ministério Público é talvez até pior do que o lavajatista aqui, né? Lembrar que eles fizeram de tudo para impedir a posse do Arévalo lá, né? E essa semana aí eles estão perseguindo aí, começaram a perseguir judicialmente uma deputada da base lá de apoio do Partido Semilla. Do Partido Semilla, né? A Lígia Ivete Hernandes, né? Foi apontada pelo infame Ministério Público como parte de um esquema denominado corrupção Semilla. Olha o mau caratismo do Ministério Público, né? Ela é acusada de praticar crimes eleitorais, né? Então, só para registrar essa notícia, né? Que o Ministério Público lavajatista guatemalteco, né? Está em ação lá, tentando inviabilizar o governo do Arévalo, né? Uhum. Mas vamos focar esses minutos finais, então, aqui na campanha do Equador, né? Está aberta aí a campanha eleitoral. As eleições acontecem agora em fevereiro do ano que vem, se não me falha a memória, né? E nós temos uma questão interessante, né, no Equador. Nós temos uma vice-presidenta e um presidente que desde o primeiro dia do governo não se casam, né, o Tebni e Bruno. Inclusive, a vice-presidenta acusando o Noboa de não ter nem chamado ela para a cerimônia de posse, né? Que incrível isso. Eu acho que ela queria efetivamente, ele mandou ela passear em Israel, né? Já no começo do governo, já nomeou ela embaixadora de Israel e mandou ela para longe, tipo, para não atrapalhar, né? E agora ela está exatamente denunciando o Noboa, né? Tentando inviabilizar a candidatura dele para essa eleição que vem aí pela frente, né? E o governo dele não fez muita coisa, né? Ô Bruno, como é que tu tá vendo isso tudo aí? O que a gente pode esperar? Então, até acho que eu queria passar para o Tebni primeiro, que ele mandou notícias ao longo da semana. Vai o Tebni, uma importante reunião do campo progressista no Equador, depois a gente comenta. Pode ir, Tebni. Boa, vamos com o Tebni. Olha, quer saber de uma coisa? Eu te mandei porque eu sou um cara tremendamente solidário, mas eu vi o titular, achei que para você ia ser importante. Como beleza, vou eu semana, então. Seria uma falta de respeito opinar sobre algo que não li em profundidade. Não, tranquilo. Por favor. Tranquilo, então obrigado. Agradecer ao Tebni que mandou o link. São duas situações que são bem interessantes, né? Primeiro que a vice-presidenta Verônica Abad, eu tenho que falar algo aqui, a gente acabou de fechar o monitor do Oriente Médio em Revista, e aí tem um debate que circula no campo da colônia árabe, onde eu participo, que fica perguntando qual é o papel de nós, descendentes de árabes na América Latina, né? Porque socialmente somos brancos, de classe média para cima, até da elite do país, e aí é muito interessante como, quando a descendência fica longe da causa palestina, da luta da região, ela vira para a direita. A vice-presidenta do Equador, Verônica Abad, tá? Daniel Noboa é árabe por mãe, de Asen. Ou seja, são dois primos brigando por um poder quase colonial, de um país que está com moeda dolarizada, é co-governado pelos cartéis associados a mexicanos, e fez uma série de convênios para a presença dos Estados Unidos ali. Daniel Noboa, quando assume mandato tampão, porque ele substitui a Guillermo Lasso, né? Que é o princípio da morte cruzada. E aí sofreu um impeachment, o cara decretou a eleição. A vice mal assumiu, recebeu o cargo de embaixadora da paz, mandou ela lá para a Palestina ocupada de 48, vulgo Israel, e ela ficou brigando com o Daniel Noboa todo o mandato para voltar e assumir funções de vice-presidente. Agora, qual que é o imbróglio do Equador? E aí é um negócio meio chato. O Tebni mandou notícia, eu falei, opa, será que tomaram juízo? Que é o seguinte, o limite
dos votos do Revolução Cidadã, a Revolução Cidadã, que é o partido do Rafael Correia, dá 45%. Ficou tudo a 45%. Ele nunca ganha em segundo turno. A não ser que ele faça uma aliança com a CONAG, que é a Confederação Indígena, que garante uma parte importante dos votos em pequenos municípios. Ou a CONAG colocou, não bota ninguém, ou a CONAG rachada coloca algum candidato por direita, como foi um economista aí que rachou com a CONAG de origem indígena, e esse camarada foi formado nos Estados Unidos, sei lá, igual tipo o presidente indígena peruano Alejandro Toledo, grandes coisas, o cara ser indígena e pensar igual neoliberal, por exemplo. Mas parece que estão tomando juízo, fizeram uma reunião preparatória, porque tem 17 pré-candidaturas, tá? Dá tempo ainda de alinhar. A eleição é em 6 meses. E parece que pode ser forjada uma aliança do tal campo progressista, incluindo a Confederação Indígena de Alta Representação e as bases do antigo governo Rafael Correia, e a direita vem rachada, embora o Daniel Noboa hoje, até porque pelos votos remanentes e pelo decreto de emergência, possa chegar em segundo turno. Mas em sendo o Equador, do jeito que está, eu diria que tudo pode acontecer, é um lugar comum, né? Inclusive o assassinato de alguma candidatura forte do campo progressista. Não descarto isso. Eu queria colocar 2 elementos aqui. Primeiro, Daniel Noboa estava em terceiro nas pesquisas, empate técnico com o 4º colocado. Aí apareceu atentado contra ele, cujo atirador nunca surgiu, nunca foi investigação nenhuma. Tem uma grande suspeita no Equador que foi um falso atentado para promover a candidatura dele. Já que o lavajateiro lá, o Villavicencio, sim, foi assassinado. A outra, a invasão na TV em Guayaquil, pela banda criminal Lotioneiros, tá? Inclusive o líder deles morreu na Colômbia essa semana. Todo mundo conhece a TV estatal, a TV pública do Equador em Guayaquil, sabe que são 3 anéis de segurança para entrar. Muito difícil acreditar nisso daí. Não estou dizendo que não tenha violência no Equador, não tenha narcotráfico, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que parece que Daniel Noboa promove a sua candidatura como alguém que sofreu um atentado e depois, já no poder, promove o estado de emergência com uma invasão de televisão muito suspeita. Esse é o geralzão do Equador, né? Depois a gente vai especificamente, aí tem várias coisas. A geralzão do Equador é isso. O incrível, né, Bruno, é que a acusação dela é justamente em relação ao Noboa é violência de gênero, né? Porque o Equador tem essa lei curiosa aí que exige a paridade na chapa, né? Ou o presidente ou a vice tem que ser uma mulher, né? Não importa a posição ali. Né? É boa essa lei, hein? É boa essa lei. Interessante, né? E aí ela tá alegando violência a esse princípio aí, exatamente por ter sido escorraçada para Israel, né? E aí o pessoal tá tratando ali meio que quem está na presidência, né, tratando como um golpe, como uma chicana, né? Mas, enfim, gera aí uma grande polêmica, né? E o correísmo vem com a Gonzalez de novo, né? Vem com a Gonzalez de novo, mas, infelizmente, tem esse limite aí que tu falaste aí, que a gente tem observado nas últimas eleições, né, Bruno? E essa aliança com esse partido que é um partido indígena, entre aspas, né, que é da representação indígena, sempre é meio difícil, né, o Bruno, de se concretizar, né, no Equador. Tem um motivo, porque todas as demandas de reserva dos biomas de terras indígenas para não ter exploração de petróleo que a CONAI apresentou, o governo Rafael Correa negou. Então tem um motivo. O problema de origem é esse. Que a CONAI é isso, a CONAI é aquilo. A CONAI pode ser até um saco de gatos na sua liderança política. Mas a CONAI liderou 4 rebeliões populares, derrubou 4 governos antipátria. Rafael Correa só foi eleito com voto indígena
E depois que perdeu o apoio da CONAI, ele conseguiu indicar o sucessor, que o traiu, Lenin Moreno. Mas depois disso, nunca mais. Dava para mudar de nome, hein? Lenin Moreno. Eu sempre falei isso, o nome do cara não é Adolfo Ariano, né? É Lenin Moreno. Eu dei uma volta do mesmo jeito, né? Pois é. É bom a gente lembrar também que o Noboa tem no currículo dele aquele incidente diplomático lamentável, né? De invadir a embaixada do México e tirar de lá o vice-presidente, né? Que pesa muito contra ele também, né? E assim, o Bruno, existe algum perigo de golpe imperialista no Equador? Acho que não, né? O Equador não desperta tanto interesse do imperialismo, né? Poxa, o Equador tem reserva de petróleo importante, tem reservas naturais. O Equador é um país muito rico em recursos naturais, né? Como quase todo país sul-americano. O que eu acho que pode dar problema ali é se tiver um movimento para desdolarização. O referendo do Daniel Noboa, ele aprofundou a dependência do país. Ele colocou, acho que 7 pontos, só perdeu 2 muito importantes. Ele fez uma reforma trabalhista que não conseguiu aprovar, ainda bem, e aí também fez uma espécie de fim da justiça equatoriana. Qualquer empresa estrangeira que tivesse uma querela jurídica contra o Equador, ou no Equador, poderia colocar no contrato que a resolução sairia por arbitragem internacional, tipo o Banco Mundial faz, né? O Banco Mundial empresta dinheiro. Sei lá, governo ia, emprestou para o Rio Grande do Sul. O contrato aquele do Banco Mundial previa que qualquer querela jurídica ia ser no Tribunal de Arbitragem do próprio Banco Mundial na Flórida. Um pouco essa regra foi a votação no Equador e ela não foi aprovada. As demais foram. Então, eu acredito que uma candidatura que rompa com a dolarização pode ser atingida, mas talvez chegue primeiro a vitória, sabe? Porque nem o Rafael Correa desdolarizou o país. Assim como nem o governo da Farabundo Martí eleito, já com o Partido Social Democrata, desdolarizou o El Salvador. Depois se dolariza, para tirar o dólar é muito difícil, né? Então, talvez seja o ponto da virada. E se tirar o dólar como moeda corrente, tu quebra o negócio dos cartéis, com a exportação via Rota do Pacífico. Aí eu acredito que é muito louco falar isso. Um governo progressista vai precisar de um estado de exceção para controlar os cartéis que não vão admitir a sua perda econômica. Seria um pouco por aí. E outro ponto interessante, né, o Tebni, Bruno, é que o correísmo ele tem uma boa bancada no parlamento, né, que é unicameral, né? Lá não tem Câmara e Senado, né? Senado, claro. Mas chega a quanto? 46%? Eu tinha visto aqui, eram 47 assentos de 137, dá algo em torno de 30%, né? Não é tão expressivo, mas mesmo assim a notícia aqui do Giro Latino diz que o Noboa teve que formar uma aliança estratégica, né, com o Partido Socialista Cristão, né, mas também uma aliança que se desfez exatamente ali no incidente diplomático, aquele do que o Noboa invadiu a embaixada, né. Então tá bem instável, né, o Equador aí seria até um caminho interessante para o correísmo se aproveitar, né, Bruno? Seria uma oportunidade legal para o correísmo se organizar, fazer uma boa aliança aí com o partido que representa os indígenas, né, e tentar retomar o poder. Mas vai correr bastante água neste rio aí, né, nos próximos meses aí.